Olá, pessoa criativa! Hoje vamos falar sobre o que mesmo? Eu até me esqueci. Rapaz, que coisa, viu? Tô com tanta coisa na cabeça que eu até esqueci realmente do que eu ia falar agora. Sobre como pensar diferente. Sobre pensar diferente. Tá? Todo mundo sabe que para ser criativo você precisa pensar diferente dali do contexto onde você está inserido, né? Todo mundo sabe. Mas a pergunta que fica é: mas Pablo, como ser diferente? Aí que vem a questão. Nem todo mundo sabe como ser diferente. É só não fazer algo igual. Simples, né? Mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Um pesquisador muito interessante que eu acompanho os trabalhos dele, chamado Howard Gardner, é um americano que ele trabalha muito essa questão da aprendizagem e da criatividade. E quando ele fala de criatividade, ele traz um conceito interessante, bem conhecido já na ciência, para quem estuda para quem tem essa linha de pesquisa aí em arte, e até na psicologia também, chamado de pensamento divergente. Ele vai falar que pessoas assim, consideradas às vezes nerd, inteligentes, intelectuais, né, de engenharia, de matemática, dessa área assim, de conhecimento lógico-matemático ou de inteligência lógico-matemática, e esse próprio autor ele vai trazer diversos tipos de inteligência, e dentre eles ele coloca também a inteligência espacial, que tem a ver com a inteligência artística também, e tem até outro vídeo que fala aí de tipos de inteligência, que você pode estar assistindo aí, procurando na playlist que fala sobre criatividade, né? Que vai estar falando melhor sobre essas diferentes inteligências aí. Mas o que eu quero lhe falar é dessa parte do pensamento divergente. Ele vai, voltando ao assunto, ele vai dizer que pessoas que têm essa inteligência lógico-matemática, que acham uma solução para determinado problema, elas são pessoas de pensamento convergente, ou seja, elas têm um problema e elas pesquisam e procuram uma solução, a melhor solução possível para aquele problema. Então a pessoa acha uma solução, uma escolha, né, para um determinado problema. Isso é você convergir o pensamento para uma solução, porque criatividade tem a ver também com solucionar, né, com você achar uma dificuldade e desenvolver algo para suprir aquela dificuldade, uma maneira de pintar diferente, uma maneira de pintar, uma técnica que ninguém nunca utilizou e você resolve para atingir determinado resultado. Então criatividade tem a ver com inovação e com a procura, né, e o achar de soluções para determinado problema. Então a pessoa convergente é isso. Se eu preciso, por exemplo, congelar os alimentos, né, eu como engenheiro lá da área de refrigeração, vou fazer uma geladeira e tal, a melhor coisa possível que eu possa fazer para conseguir aquele resultado. Pronto, eu achei um resultado, solucionei o problema. E ele vai falar do pensamento divergente, que é o pensamento de pessoas realmente criativas, ou seja, é uma pessoa que através de uma dificuldade ela ache várias soluções, múltiplas soluções. Ou seja, se você, por exemplo, quer pintar um quadro, você não aprende a forma derradeira, a melhor forma de pintar é assim que se pinta quadro, não. Você vai pintar de diversas formas, você vai achar diversas maneiras de pintar. Isso é ser criativo, não é achar um problema, uma solução para determinado desafio, é você achar várias soluções. Então sempre que você fizer um trabalho de arte, tente pensar várias soluções, tente fazer vários estudos. Se você pinta assim, retinho, tente pintar tortinho, tente pintar jogando tinta, tente pintar passando a mão, tente usar o pincel, tente usar o rolo, tente usar o spray, entendeu? Use várias maneiras para fazer a mesma coisa. Isso é ter um pensamento divergente, ou seja, que diverge, não que converge para um ponto comum, mas que divergem para várias possibilidades. Isso vai te ajudar muito a ser criativo. Então, diante do seu trabalho artístico, quando você for fazer novamente, pense em várias possibilidades. Se você está acostumado a pintar apenas de uma forma, pense em pintar de outra forma. Mas Pablo, eu não quero variar a forma de pintar. Enfim, então varie o seu tema. Mas tem que variar alguma coisa, o que não pode ser tudo. Não é que você vai ter que mudar tudo o tempo todo. Algumas coisas você deixa padronizadas, outras coisas você deve mudar. Para você desenvolver o seu trabalho, gente, tem que haver mudança. Não existe desenvolvimento, crescimento sem mudança. Vê o desenvolvimento da gente como ser humano, né? A gente cresce,
e vai mudando o corpo, e vai mudando a forma de pensar, e vai adquirindo novas amizades, e vai ampliando a nossa maneira de ver o mundo, as coisas vão mudando. Criatividade requer mudança, desenvolvimento requer sair de um lugar para outro. E não necessariamente numa linha reta, mas você tem que ir modificando. Você tem que ir, ao invés de afunilar o seu trabalho, no sentido de fazer a mesma coisa, você tem que ir experimentando. Conforme você vai experimentando, você vai percebendo o que é bom e o que não é. Às vezes por eliminação, para o seu trabalho artístico. Então, quando você for fazer o seu próximo trabalho de arte, tem que explorar as possibilidades. Explorar os temas do seu trabalho, explorar o material do seu trabalho, explorar o suporte, aonde você vai pintar, desenhar, explorar, sei lá, a ferramenta de trabalho. Se você só pinta com pincel, experimente pintar com outras coisas. Se você só dança de uma maneira, só sabe fazer dança contemporânea, experimente outras maneiras de dançar, porque tem várias maneiras. Então tenha esse pensamento divergente, que é um pensamento que considera múltiplas escolhas, e você estará num caminho muito bom para a criatividade, tá bom? Não seja apenas como o pessoal aí da área de tecnologia, que acha uma solução que é ótimo, é uma beleza, mas nós artistas precisamos considerar várias possibilidades. Esse é um bom caminho para você se tornar alguém extremamente criativo no seu ramo de trabalho. Beleza? Então fique com essa dica, pense divergente, pense diferente e seja criativo ou criativa. Tchau! Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Valeu!